com Cláudio Leitão. Olá, Cabo Frio. Olá, Grande Jardim Esperança. Um grande prazer, né, reencontrá-los aqui para mais uma edição aí do nosso Cidadania e Socialismo, né? Na semana passada tivemos aqui alguns problemas e o programa foi repetido. E hoje estamos novamente ao vivo aí para tratar, né, dos temas relevantes da cidade, dos temas ligados à cidadania. E aproveitar a oportunidade, antes de apresentar o livro e tal, deixar aí o Babad, cumprimentar aí a todos os nossos telespectadores. Babad, estamos de volta aí, Babad, mais essa semana aí. Boa tarde. Ausente, né? Por motivo aí pessoais, particulares. Estamos aí, né? Boa tarde para todos. É isso aí. É isso aí. O tema de hoje que a gente quer discutir é planejamento urbano, né? Sempre associado aí à qualidade de vida. E o nosso convidado é o engenheiro Juarez Lopes, né? Que inclusive é presidente do PV, né? Conhece com profundidade... Engenheiro sanitarista. Engenheiro sanitarista. Sabe tudo. Conhece com profundidade o plano diretor e nós estamos aguardando aqui a chegada do Cláudio, Juarez. E o último programa de saneamento mesmo para valer, ele foi o responsável, entendeu? Né? Da cidade, né? No tempo do governo de José Bonifácio, eles tinham de fossos, entendeu? Para não deixar os esgotos chegar à lagoa, entendeu? Então, ele é um expert mesmo nesse... planejamento ele é sanitarista, urbano, né? Engenheiro sanitarista. Né? A gente procura sempre fazer isso. Quando a gente faz um programa temático, né, a gente procura sempre trazer alguém que seja especializado para poder dar subsídios, né? Então, vamos deixar já aberto aí os canais, né, de comunicação, como a gente sempre faz, como é de praxe, através do telefone da Jovem TV, 2629-2571, 2629-2571, ou através do nosso endereço eletrônico do MSN, cidadania e socialismo, @hotmail.com, né? Cidadania e socialismo, @hotmail.com. E o livro da semana... Aliás, são 2 livros, né? A gente quer aproveitar aí, deixar 2 livros essa semana. Um será O Jogador, né? Um livro clássico maravilhoso. de Dostoiévski, né? Fyodor Dostoiévski, grande escritor russo. E o outro de um autor nacional, né? Que é o Antônio Martins de Araújo, que é um autor maranhense. E ele tem aqui um livro de contos e poesias, Maranhão Sobrinho, um jogo de dados. Então você vai ter a oportunidade de ler Dostoiévski e ler também um escritor nacional, Antônio Martins de Araújo, né? Para você que participa, são os 2 livros da semana aí do Cidadania e Socialismo. Temos aqui a presença no estúdio aqui do nosso convidado, né? O Juarez Lopes. Vamos deixar... Pode entrar, Juarez. Aqui a informalidade é regra da casa, né? Nós estamos na Jovem TV. É sempre um contratempo. Tá difícil de estacionar, né, Juarez? Inclusive, a gente não vai fugir desse tema. Te cobraram alguma coisa? A gente não vai fugir desse tema, né? Que loucura isso, né? Não vamos fugir desse tema, já que é o tema relevante da cidade, né? Que é o tema relevante, né? A questão da mobilidade, né? Urbana, né? Questão de trânsito, tráfego, cidade, o objetivo, Juarez, do convite a você é exatamente tentar conversar um pouco aqui. A gente sabe que é um assunto muito grande, que 1 hora às vezes não dá para se abordar tudo, mas eu creio que o planejamento urbano é fundamental, né? A gente vê a cidade hoje nessa divisão, né? O centro relativamente urbanizado e uma enorme, né, periferia que parece que fica à margem desse tal, né, planejamento urbano. E a gente queria usar da tua experiência, do teu conhecimento, algumas questões também, debate sobre plano diretor, já que a gente vive aí, né, essa possibilidade de modificação. Então, a tua presença aqui seria importante para passar essas informações. E, ao final, vamos deixar para o último bloco, Babad, a gente aborda essa questão aí do estacionamento que tanta polêmica gerou, Juarez. É um prazer tê-lo aqui, te dar a oportunidade aí de cumprimentar os nossos telespectadores aí do Cidadania e Socialismo. Isso. Boa tarde a todos. Boa tarde, Babad, grande amigo, Cláudio, bacana, aceitar o convite. O estacionamento aqui tá bravo, não cobraram não, mas não... Aliás, estacionamento é uma coisa, né? Na realidade, Cláudio, a gente vem sempre alertando para isso, né? As pessoas que estudam a questão do urbanismo chamam esse tipo de ocupação da cidade de urbanismo de risco, né? Aquele urbanismo que divide a cidade em 2 partes, uma pobre, uma parte rica e outra pobre, e gera uma tensão muito grande. Que é comum, né? É uma prática nossa, das nossas cidades, né? Então, o alerta que a gente fazia para Cabo Frio era o seguinte, há anos atrás, né? A gente pode optar por um urbanismo diferente, né? Por uma cidade diferente, por um crescimento diferente, sem ter que recorrer sempre aos mesmos erros, né?
a questão do estacionamento, a questão da favelização, a questão da baixa estima da população, porque a população não consegue ver uma cidade, né, para frente, audaciosa, né? A questão da educação, da universalização do atendimento à saúde, a questão da universidade pública, que a gente nunca conseguiu, porque a universidade pública para a gente é um mal, cara. A gente, Cabo Frio tirou muita pedra, né? É um sonho inatingível. Parece que de Cabo Frio, a impressão que eu tenho é que Cabo Frio tirou muita pedra em Santos, não tem essa história? Quando você tira pedra em Santos, não tem isso, pô? É verdade. Agora, isso tudo passa por uma questão, uma palavra-chave, né? Planejamento. Planejamento. Fundamental, né? Planejamento. Pensar a cidade. O plano diretor, Babade. Nosso plano diretor foi feito, a gente gastou uma fortuna com o plano diretor, Cláudio. E aí? Quem que sabe disso, né? Pouco se discute, né? E a gente sabia disso, na realidade, o plano. Claro que a crítica que eu fiz ao plano diretor... Eu queria que você aproveitasse, para você falar qual é a importância do plano diretor para uma cidade, por exemplo. Depois que você terminar o seu raciocínio, queria que você entrasse nessa questão. Na realidade, gente, o plano diretor, ele como tudo na nossa sociedade, né, a sociedade, né, perversa que a gente está teimando em manter, em criar, o plano diretor, ele o nome está dizendo, ele dirigia o crescimento, os vetores de crescimento de alguma coisa, inclusive da cidade, né? Só que isso começou a ser transformado em moeda de troca, né? Na realidade, o plano diretor era mais uma tentativa de você empoderar a sociedade, né, do ponto de vista da participação da sociedade civil nas discussões dessas questões todas, porque, na realidade, é o direito a uma cidade justa, né? Hoje, por exemplo, quem de nós aqui não vive uma cidade tensa? Você sai na rua, você não consegue andar na calçada, você não tem lugar para estacionar. Eu chego em casa, às vezes, tenho que estacionar meu carro. Mas agora você vai pagar em frente à tua casa também. Vou ter que pagar mesmo. Então, o plano diretor, na realidade, tem essa grande desejo de todos, né? Que é mirar um futuro de qualidade para todo mundo. Seria uma cidade que chama de cidade sustentável? Uma cidade sustentável, né? A cidade em que a questão da água seja discutida, a questão do estacionamento, do crescimento urbano, né, gente? A gente não pode saneamento. E a gente parece que esqueceu tudo isso. Esse plano diretor nosso, e é muito engraçado isso. De quando é? 70 e alguma coisa? Olha só que engraçado, Cláudio, olha só, e Babade. A gente tem uma lei orgânica de 1990, né, que ela veio da Constituição, a Constituição obrigou todo mundo a fazer a lei orgânica. A nossa lei orgânica, ela é espetacular, cara. O capítulo de meio ambiente da lei orgânica é avançadíssimo. A gente não conseguiu implantar 10% daquilo. Depois viemos com um plano diretor em 1991, 92, então. Que foi pelo Ivo Saldanha que fez. Aliás, um plano diretor muito interessante, na época feita pela doutora Lísia Bernardi, eu tive o prazer de participar. Não conseguimos implantar nada daquele plano diretor. Para você ter uma ideia, por exemplo, o plano diretor... Mas ele não é uma lei? O plano diretor não é uma lei? Então, por que não implantou a lei? Por que a gente não... Faltou vontade política? Vontade política. É como se falta fosse governo, né, cara? Falta governo. Falou tudo, respondeu. Acabou, falta governo. A gente não tem governo. O que a gente tem são grupos de interesses econômicos, né? Voltados... Se apropriaram voltados para quê? Voltados para especulação imobiliária. Quer dizer, para ganhar dinheiro. Eu fico dizendo que hoje eu tenho saudade de Sérgio Dourado, cara. Sabia? Aquela música, que isso a gente só vê Sérgio Dourado. Ele seria romântico na frente desses caras que estão aí, né? Sérgio Dourado é um Don Quixote perto da galera que está aí. Foi na década, no governo do Zé Bonifácio, no final ele é um romântico, né? Era um romance. Tomou conta, né? Entendeu? A gente brincou sempre quando o Sérgio Dourado abriu. É um aprendiz. Agora é mole. Impressionante. Então, o plano diretor hoje, por exemplo, que foi feito agora em 2006, há 5 anos atrás, ninguém sabe de nada. Sequer as leis complementares avançaram. E essa discussão recente, onde foi feita uma audiência pública, né, e poucas participou e promoveram ali para algumas alterações, principalmente na hora da ogiva ali, você tomou conhecimento dessas alterações? O aumento de gabarito ali, parece que não foi discutido ali? Essa inversão perversa, né? Isso. Por exemplo, eu acho que a gente tem que ir na justiça contra essas coisas. A lei do Estatuto da Cidade é claro. Ou tem participação. Se eu tenho direito à cidade, a função social da propriedade hoje é um negócio que a lei orgânica e a Constituição trouxe. Eu não sou mais... esse negócio do direito à propriedade não é mais um direito... É um direito inalienável, mas ele não é por si só uma cláusula que eu tenho que fazer o que eu quiser da minha propriedade. Tem que estar dentro do interesse público. Claro, né? da função social da propriedade. Ela tem uma função social. Não é mais um negócio absurdo como aquele direito romano. Então, o que eu vejo hoje, cara, é que você pode perceber isso. O que a gente está acontecendo com a gente? A gente está pegando, assim, a gente, em vez de trazer um empreendimento, inserir o empreendimento
no conceito de cidade que a gente tem, a gente insere a cidade no conceito do empreendimento. Isso é uma loucura. Inversão de valores. Total, isso é Foi, perigoso. você acredita que isso foi o que estaria acontecendo com aquele shopping que seria instalado ali nas Palmeiras? O Resort Peró, o Marina Cabo Frio, todos eles, a gente está precisando adaptar a legislação àquele empreendimento. Ora, isso é um erro clássico no direito urbanístico e no planejamento. Você tem que planejar a cidade como todo. Eu não posso, Cláudio Leitão, chegar aqui com um empreendimento, Babá de chegar com outro, e cada vez que alguém chega, reúne-se os patrões. Chega com a mala cheia. Reúne-se os patrões e muda-se a legislação. Não é assim, cheia. Não é assim que funciona, né? A gente tem que ter o direito a essa cidade que a gente quer. A nossa cidade, eu não tenho nada contra as outras cidades, não. Mas Cabo Frio não é uma cidade qualquer. Ela tem um patrimônio, né, imaterial, um patrimônio histórico, um patrimônio natural. Precisa ser um valor. E está a serviço de todos, né? Tem que estar, né? Claro. Todo esse tem que estar a serviço de todos, né? Não há grupos, né, privados, financeiros, poderosos economicamente, né, Né? Deixa eu te fazer uma pergunta que foi muito falado aí. Você é a favor, por exemplo, do aumento do gabarito para atender interesse de hotéis, por exemplo? Muita coisa, que se fala como essa questão ela é polêmica, né? Só os hotéis que teriam o direito de ter esse, digamos, número de andares maiores do que os prédios residenciais. Como é que essa questão foi tratada? Por exemplo, sempre quando você reúne para fazer discussão da cidade, você vem à tona, né, como ocupar a cidade, né? Então, desde 70, né, que a gente tem uma ocupação voltada para a segunda moradia, né? A gente já chegou a ser o segundo ou terceiro, a construção civil em Cabo Frio já chegou a ser a terceira indústria da construção civil do Estado. Isso é uma loucura. Isso gera uns passivos trabalhistas e passivos sociais muito grandes. Então, desde sempre, a gente sempre entendeu que a gente precisava permitir, né, a ocupação da cidade com certas atividades que fossem menos gravosas, entendeu, Cláudio? Por exemplo, a hotelaria. A hotelaria é um negócio que gera emprego, um negócio que... E se a vocação da cidade é turística, nada melhor. Seria a única exceção para... Claro, eu acho. Eu acho que no gabarito... Primeiro que é o seguinte, a história do gabarito, ela é clássica. Gabarito você faz quando você tem estrutura, por exemplo. Não dá para você botar 20 andares numa rua de 6 metros de largura. Você faz uma rua de 40 metros, com um passeio de 10, 15 no meio, é diferente, né? O ambiente é outro, né, Cláudio? Você ia querer empurrar conceito de verticalização, uma cidade como Cabo Frio, espremida entre o canal de Itajuru e a Praia do Forte, já um adensamento. Agora, vamos falar em verticalização na Amaral Peixoto, no 2º Distrito? Vamos falar em verticalização, por exemplo, na antiga estrada de Búzios, no Guriri, por exemplo, na margem esquerda do Guriri, por exemplo, que está uma ocupação totalmente predatória. Vamos falar, isso é legal. Mas o empresário, Juarez, ele provavelmente vai querer instalar hotéis desse porte na região da Praia do Forte, na Praia do Peró, Praia das Conchas, não seria ali que o interesse vai querer em áreas desse tipo, né? Nobres, né? Mas se você pegar, por exemplo, a Avenida do Guriri, Cláudio, você vai pegar o Guriri, do lado esquerdo do Guriri, se você botar lâminas de 10, 15, 20 pavimentos ali, você fica a vida inteira olhando para a Praia do Peró. Ah, sim. Entendeu? E você vai ter um patrimônio na tua frente, que é a Restinga do Peró, que é o Campo de Dunas do Peró, pro resto da sua vida. Que me parece que na Praia do Forte não caberia, né? Não me parece que na Praia do Forte caberia um hotel desse porte. Por exemplo, eu lembro que uma vez no governo, acho que não foi num governo desse para trás, se aventou essa hipótese de verticalizar-se. E, por exemplo, eu lembro, é fácil de você provar, por exemplo, em determinados lugares, se você botar um prédio de tantos metros de altura, você, com a incidência do sol, você joga a sombra dentro d'água. É mole de você fazer isso, não precisa ser gênio. A praia precisa de sol, então, uma praia certo horário vai ficar... né? Você vai na Copacabana, eu lembro que eu morei em Copacabana 2 horas da tarde e um frio desgraçado na praia. Porque os prédios, né, ficaram numa altura... A ovo engorda, né? A ovo engorda. Então, acho que tem sim, a questão da verticalização, ela não é um mal, assim, no sentido estrito da palavra, mas ela pode ser adaptada sob certas condições. Eu vou dar um exemplo. Eu estive recentemente em João Pessoa. João Pessoa é o seguinte, na primeira quadra, na segunda e na terceira quadra, só pode até 3 pavimentos. Na 4ª quadra das praias, né, Cabo Branco, Tambaú, e tem o Marinara, sei lá, eu não sei o nome. Praia do Bessa lá também. Entendeu? Pode arranha-céu, pode chegar ao céu, entendeu? Mas nessas quadras, só
3 pavimentos. Qual é o conceito que está implícito aí? O vento vem da onde? Que a gente quer? Do mar. Então a gente não pode criar um paredão na frente do mar. Porque tudo vai ter impacto depois. É, claro, a gente vem do mar, né, com uma escala de subida para dentro para dentro do território, para o continente, né, saindo baixinho do mar e vai aumentando para dentro. A gente aqui não. A gente quer botar o maior pavimento possível junto ao mar e aí a cidade começa a ficar quente. E tem estudos muito interessantes aí, né, cara, com dispersão de particulados e substâncias químicas poluentes, né, estudos aí fantásticos. Eu lembro quando a gente trouxe um profissional, o cara era da Fiocruz aqui, ele falava, gente, por favor, vocês nunca deixem a cidade de vocês verticalizar, porque vocês não sabem como causa isso do ponto de vista da ação da sinergia, da somatória de impactos na dispersão. Claro que a gente aqui não tem ainda, eu acho que não vamos ter, né, indústrias com grau de poluição grande, né? A gente não tem isso ainda. Mas ele provou, por exemplo, em determinados lugares dos Estados Unidos, que ele trabalha com isso, em cidades que você tinha uma verticalização baixa, a dispersão do poluente era muitas vezes maior do que em cidades que você tinha uma verticalização, a concentração do ar poluído era muito maior. E São Paulo está aí para dizer isso para a gente, né? Acho que tem alguém na linha, Juarez. Vamos dar uma oportunidade aqui do ouvinte, do telespectador participar. Quem está na linha? Alô? Oi? Está na linha, produção? Tem alguém na linha aí? Alô? Alô? Alô, quem está falando? Mary Damasceno. Ô, Mary, prazer em ouvi-la. Como é que você está, minha amiga? Estou melhorando, quase boa. Importante. Estou ruim das pernas, mas não estou ruim da boca. E tá boa dos olhos. Mas olha só, estou adorando o debate. Um grande abraço aí para o Juarez, meu amigo. Babade também. Estou adorando o debate, o que vocês estão falando. Juarez, concordo em número e grau, tudo que você disse. Tudo. Eu acho que o que você está falando vem exatamente com o que eu vou falar agora. Eu recebi essa semana não digo uma denúncia, mas assim, a pessoa veio comunicar que o novo projeto que a Prefeitura está elaborando ali para o bairro da Passagem, na orla da Rua Constantino Menelau, aquele pé de ficus, que é antiguérrimo ali na orla da Lagoa, que é na verdade do canal Itajuru, ele vai ser retirado para ser adequado ao novo projeto que a Prefeitura está realizando para a área. Que eu não conheço esse projeto, acredito que ninguém ainda conhece esse projeto que está em andamento. Bom, o que eu queria dizer é que a gente lamenta que esses projetos que vêm para Cabo Frio, até o da Prefeitura, eles têm que ser revertidos, porque não é o que está ali, não é o projeto que tem que ser adequado ao lugar, é o lugar que tem que ser adequado ao projeto. Isso foi dito pelo Juarez. E mais uma Juarez, vez, vem uma vítima aqui agora do pé de ficus, que está ali há não sei quantos, dezenas de anos, embeleza aquela área ali, todo mundo gosta, dá uma super sombra. É uma árvore que você vê em pouquíssimos lugares em Cabo Frio. Eu, pelo menos, só conheço aquele, o do Portinho, que é aquele chama Rua da Árvore, que a árvore está no meio, e um ali próximo ao Itajuru, onde tem um sinal que tem escola professor Domingos Gouveia. Ali tem um pé de ficus gigantesco. Eu, particularmente, só conheço esses 3 em Cabo Frio. E são 3 pé de ficus importantíssimos para a gente, porque tem extinção. E a Prefeitura, agora, pelo que eu estou sabendo, vem com esse novo projeto, que eu ainda não conheço, para retirar esse pé de ficus ali da área, para que o projeto da Prefeitura seja adequado. Eu não consigo entender como é que o engenheiro não tem a sensibilidade, a capacidade de fazer um projeto para um lugar como a passagem bucólico e histórico e que não inclua a árvore que está ali. Quando a Lei Correia entrou na década de 90 com o prefeito, a Secretaria fez exatamente a mesma coisa. Primeira coisa que eles fizeram na passagem, quando eles implantaram a história de setorização, eles foram no meio da Praça de São Benedito, no primeiro dia, e arrancaram um flamboyant que estava ali há mais de 40 anos. Depois que arrancou, foi uma choradeira total pela passagem, todo mundo reclamando. Mas ficou todo mundo de braços cruzados. E eles arrancaram, entendeu? Então, eu só quero avisar que, mesmo que a Associação de Moradores não faça nada contra a retirada daquele pé de fixo ali, eu, particularmente, Mary Damasceno, eu vou fazer qualquer coisa contra isso. E, desde já, antes mesmo que o projeto esteja pronto ou não, eu já estou falando que eu, particularmente, vou estar contra a retirada do pé de fixo ali. E gostaria que todos os moradores da área tomassem conhecimento do que eu estou falando, que os pescadores tomassem conhecimento, você está falando... que gostam tanto daquele lugar.
que eu sei que gosta daquela árvore e que interessa nessa luta contra também esse projeto absurdo, dessa urbanização, que o local tem que ser adaptado ao projeto, e não o projeto ao local. Mary, entendeu? a sua Então, voz... isso que vocês estão falando é exatamente o que está acontecendo no Cabo Frio. A sua voz... O que o Juarez falou. A sua voz está servindo de alerta, né? Você conhece, Juarez? Já ouviu falar do projeto lá? Da passagem que ela está falando, da retirada do pé de fixo? Não conheço, não. É uma coisa nova isso, né, Mary? Não É nova. O projeto está em andamento. Pois é, até o fato de você colocar aí serve de alerta, né? E a gente vai tentar buscar informações complementares sobre isso, né, Juarez? Procurar saber aí, né? Ô, Mary, Oi. né, a árvore é aquela que fica em frente a Magalhães Pinto, ali? Isso, exatamente. Ah, Que tem os cipós. É uma árvore linda, ela deve ter pelo menos uns 40, no mínimo 40, 50 anos que ela está ali. O que você está falando, Mary, vai de encontro à concepção que o Juarez falou. O empreendimento ele tem que se adequar à questão da legislação da cidade. E os caras, quando vem um empreendimento novo para Cabo Frio, ou uma situação dessa aí, querem adequar a legislação ao interesse do investidor, né? Essa aqui é a questão. Como se o capital valesse mais do que o meio ambiente, como se o capital valesse mais que os valores humanos e, como o Juarez falou, valesse mais do que o patrimônio natural da cidade. Então, é um rolo compressor em cima das nossas leis. Tanto o plano diretor, a sua a lei voz. orgânica de 91, os caras passam com um rolo compressor por cima das leis. E que todo mundo que vem de fora que faz projeto, as leis têm que ser modificadas para agradar essa meia dúzia de amiguinhos do prefeito, dos vereadores, seja lá de quem for, entendeu? Não respeitam as leis vigentes. Eles querem modificar a lei para agradar os seus amiguinhos de fora, entendeu? Entendi. E a própria prefeitura agora, fazendo esse projeto, e com essa aberração de querer tirar aquela árvore, sem menor propósito, não tem por que tirar a árvore dali, demonstra essa incapacidade, essa burrice, de passar por cima das leis e de não ter sensibilidade. Isso é uma falta de sensibilidade com Cabo Frio, com a árvore, comigo, com vocês, com todo mundo. Isso é uma ignorância, entendeu? Tirar uma árvore linda daquela, que não está incomodando em nada, que não incomoda a passagem, para botar o quê? Coqueiro, para enriquecer meia dúzia, que vende coco em Cabo Frio, que vende pezinho de coco para a prefeitura. O que a gente acha é isso, cara. Botam coqueiros aqui, porque eles devem comprar o coco de algum amigo para enriquecer. É impossível que não seja. Porque valeu, Mary. Tanto coco, tanto coqueiro, entendeu? Aí tinha um fixo quase centenário para colocar o quê? Um coqueiro? É um absurdo isso. Eu acho que é importante. Em Cabo Frio. É importante, Mary, olha só. É importante a sua voz para denunciar isso, entendeu? E um programa como o nosso é esse, abre espaço para, no mínimo, a gente poder ter a oportunidade de discutir isso. Eu agradeço aí, pô, sempre a tua participação, você sempre, né, participa de forma efetiva e traz sempre uma coisa bacana, né, Babade? Relevante aí. Melhoras para você, Mary. Melhoras aí, tudo de bom. Você tem que ficar de pé para vir aqui. Nós vamos verificar isso. O Juarez também tem certeza, vai procurar se informar sobre isso. E vamos dar mais detalhes aí nos próximos programas, porque meio ambiente, educação, saúde são questões centrais aqui do programa. Pois é. E eu gostaria que assim que o projeto estivesse pronto da passagem, que a prefeitura abrisse o projeto para a comunidade, procurar o Taveira, que é o presidente da Associação de Moradores. Eu não participo mais da associação, mas eu sou moradora praticamente da passagem, minha família inteira está lá. Eu fundei a primeira Associação de Moradores, estou sempre envolvida em tudo. Então, eu gostaria que o projeto fosse aberto para a comunidade, para que antes de ser aplicado o projeto, botado em prática, a comunidade da passagem conhecesse o projeto, o que eles querem para ali, que modificações vão acontecer na passagem. A passagem andar tombada pelo município, pelo Estado. E eles não podem passar por cima das leis, assim como um rolo compressor. Falou, Mary. Eu queria muito, por esse apelo, que eles abrissem o projeto para passagem assim que o projeto estivesse pronto. Beleza. Até para tirar nossas dúvidas. Então que tá pode legal. ser que eu esteja enganada, que essa árvore não vai sair, entendeu? Eu espero que não. Mas vamos ver, né? A gente conta com isso. Legal, Mary. Obrigado aí pela sua participação. Eu vou te colocar aqui no sorteio para você ler O Jogador, de Dostoiévski aqui. Um grande abraço, beijo e recuperação aí. Vamos te visitar depois aí. Vamos lá, hein, Babade? Vamos lá fazer uma visita à Mary. Juarez, é o que ela falou, né? É aquilo, né? Você que tinha acabado de falar isso. O empreendedor vem e principalmente a Câmara de Vereadores ali, né? Tem umas discussões meio suspeitas para adequar, às vezes, a questão do projeto, do interesse do investidor, né? É a questão da relação do privado sobre o público, né? Do particular e do coletivo, né?
e parece que os interesses, né, privados sempre, né, eles são hegemônicos sobre os comunitários, os coletivos, né? E essa discussão antiga, o que me espanta muito, sabe, Cláudio, é a concentração de poder que hoje tem em Cabo Frio. Eu nunca vi isso na história de Cabo Frio, nunca vi. A concentração de poder do Executivo Municipal. Como o Executivo Municipal consegue fazer com que as iniciativas se tornem isoladas, né? Então Quer dizer que não existe legislativo, né? Não, claro que não. É o presidencialismo imperial, né? É uma coisa imperial forte, mesmo, né? uma concentração. No caso é prefeitismo. É uma coisa interessante, porque você não vê isso. Você pegar, por exemplo, a história recente de Cabo Frio, dos últimos 30, 40 anos, você encontra o executivo querendo fazer, mas ouvindo. Não. De um tempo para cá, o executivo se torna um czar, mesmo do ponto de vista da decisão, e ninguém mais. Então, o povo da Passagem tem a Associação de Moradores da Passagem, mas que se dane a Associação de Moradores da Passagem ou a Associação de Moradores, o que importa é o novo, né? Esse conceito de novo ele é perigoso para danar, né? Porque o conceito de novo a gente arrebentou com a história durante muitas vezes na história, né? Então, Meli está falando de um pé de ficus ali, só para lembrar que a prefeitura cortou uma única paineira urbana que tinha na cidade, que ficava na Júlia Kubitschek. A única paineira que floria uma vez por ano lindamente foi colocada embaixo junto com aquela tolice de amendoeiras, dane-se as amendoeiras. Exógenas. Abaixo as amendoeiras, coitada das amendoeiras. E uma das razões de você ter largado o meio ambiente. Claro que não foi uma porque a gente nos tornamos assassinos de árvores, que isso, né? Nós vamos fazer só um pequeno intervalo aqui de apoio cultural, aí nós vamos voltar, vamos aprofundar um pouco mais, Juarez. Eu queria, uma discussão que me chama muita atenção, essa questão dessa periferia sem planejamento aí que está aí. Eu acho que isso reflete no aumento da criminalidade, da violência urbana na cidade. Eu queria que na volta do intervalo a gente comentasse alguma coisa também sobre isso, para depois entrar na questão da mobilidade e falar do estacionamento. Então vamos fazer um intervalo agora, produção, e depois a gente leva direto até o final, né? Então é 1 minutinho e meio e voltamos já. Programa Cidadania e Socialismo com Cláudio Leitão. Estamos de volta aí, voltou rápido ali agora, hein? Para discutir essas questões, né, ligadas aí ao planejamento urbano. E conforme eu falei, Juarez, uma coisa que é preocupante, né, cara? Você é cabofrense nato, né, da cidade, né? Então você tem a percepção exata de como começou a formar, né, esse cinturão, né, periférico, absorvendo pessoas de fora, e a coisa, às vezes, até estimulada pelo poder público, né, ocupações irregulares, e que a cidade não avançou no planejamento urbano, na visão de futuro, quer dizer, não gerou emprego suficiente para absorver essa mão de obra, e gerou essa situação de falta de planejamento urbano da cidade, né? É preocupante para você essa periferia? Olha só, Juarez, e esse inchaço, isso é inchaço, isso não é crescimento, né? Crescimento é ordenado, né? Crescimento é direcionado, né? É pensado, inchaço, né? Essa periferia. E quem incha a cidade são justamente os políticos que trazem em nome do voto, para trazer eleitores, para votar, entendeu? Tudo em nome da questão do eleitoreira, nem eleitoral né? Claro. Eleitoreira, né? Esse inchaço, né? Contribui muito a essa questão, né? De trazer transferência de título de eleitor, essas coisas todas. Com certeza. Eu, particularmente, participei de um evento desse em 84, eu nunca mais me esqueço. Eu acho que essa causa, ela tem causas naturais, entendeu? Né? O crescimento da periferia faz parte, ela faz parte, é um processo natural das cidades, como tudo na vida, vai se expandindo, né? Agora, eu acho que tem uma parcela muito grande da contribuição do processo político eleitoreiro. E aí eu vou te contar uma história de 84, 94, ou seja, já temos aí 17 anos. 17 anos. No segundo governo de Zezinho, eu era chefe do departamento de saneamento
e nós estávamos trabalhando com a Fundação Nacional de Saúde para fazermos melhorias operacionais de saneamento no então bairro Rainha da Sucata. Sabe quantos moradores tinham no bairro Rainha da Sucata? 91 casas. 94. 91. Nunca mais esqueço esse número. E aí a gente começou a fazer o levantamento das casas para fazer o trabalho, que a Fundação Nacional de Saúde fornecia todos os materiais, os equipamentos, e você entrava com mão de obra, tinha uma parceria. E a gente começou a perceber que cada dia que a gente ia no bairro, a gente visitava, nós tínhamos uma equipe, o bairro tinha um negócio diferente. Cada dia que a gente ia, tinha um negócio diferente. Uma coisa, gente, tem uma paisagem diferente. Aí eu chamei, na época, o administrador do bairro, eu falei, cara, o que está acontecendo aqui? Todo dia que chego aqui, o que está acontecendo é isso. O que era? Tinha um candidato a deputado federal, estadual na época, que era de fora daqui, de Petrópolis, que ele mantinha uma unidade, um galpão no bairro, para trazer as pessoas para construir casas à noite. Isso há 17 anos no Rainha da Sucata, que hoje tem aproximadamente 10 ou 15 ou 20 vezes isso. É um negócio absurdo, né? Por que isso? Porque o que nós tínhamos na época? Era o loteamento Monte Alegre, Monte Alegre. Que virou um bairro agora, Monte Alegre 1 e 2. O 2 e 3. Era o loteamento Monte Alegre, um loteamento de 3.200 lotes, que era do ex-prefeito de Araruama, que abandonou aquilo, enfim. Ou seja, tem essas causas naturais do próprio crescimento, mas tem essa questão da falta de planejamento. E o que está acontecendo hoje aqui na cidade? A gente tem um dinheiro maldito que ele chega, de ponto de vista que ele não é transformado em realizações do planejamento urbano, que é a tal do royalty do petróleo, que é uma praga, né? Não conheço nenhuma cidade que ganhou o royalty do petróleo e cresceu verdadeiramente, não conheço nenhuma. Inchou, né? Alguém me aponte, crescer, que eu digo que é com qualidade, né? Eu vejo as cidades que não têm royalty do petróleo avançando do ponto de vista da sociedade, da costura social, dos movimentos sociais. Aqui não, aqui a concentração de poder aqui virou um negócio assim preocupante. E aí o que a gente tem? A gente tem uma cidade que é dita uma cidade maravilhosa, né? Bacana. Sobre o ponto de vista da natureza. Da natureza, atrai cenário, um monte de gente, e aí tem esse esquema político que faz com que as pessoas construam, a administração pública com esse dinheiro todo financia programas sociais que não são programas sociais. Assistencialista, ou seja, claro. Vai formando a periferia. Deixa eu só interromper um minutinho, Juarez. Desculpe, tem mais alguém na linha? Vamos dar mais uma oportunidade? Quem está na linha? Alô? Alô? Quem está na linha? Pode falar. Tem que melhorar a produção aí. Hã? Não está dando? Não está conseguindo colocar no ar? Então vamos deixar ele ajeitar lá, né, Jorge? Vamos voltar aí para você complementar seu raciocínio, ver se a produção consegue colocar ali o telespectador ali para ter a participação dele. Então, a gente tem esse movimento da cidade. A cidade é um organismo vivo, né? Ele não tem jeito. Ele existe, acontece. As árvores, e as próprias belezas naturais atraem pessoas. Atrai, né? Não tem jeito. A cidade de Cabo Frio é uma cidade belíssima, cheia de oportunidade. Quem que não quer morar numa cidade como Cabo Frio, gente? E aí, na realidade, o que falta-nos é um planejamento de cidade. Então, por exemplo, a gente fazer uma discussão, Babode, por exemplo, de uma política de moradia efetiva, né? Usando o dinheiro do royalty do petróleo. Eu defendo, por exemplo, que esse dinheiro do royalty do petróleo ele se dê efetivamente para políticas de desenvolvimento social, sempre. Habitação, claro, saneamento. Sempre. Enquanto a gente não reduzir esses índices de insalubridade que eu chamo a zero, não pode ser usado para mais nada. Esse é meu ponto de vista. Eu sou bem radical nesse ponto. Eu tive acesso a um estudo de fora, Juarez, que detectava cerca de 25 mil pessoas que moram em situação indigna, no que se refere à habitação. Em Cabo Frio? Gente... Agora parece que ele entrou. Vamos dar só uma oportunidade, ver se o telespectador consegue. Vamos sim. Alô, quem está na linha? Alô? Alô, Cláudio Leitão? Tô na linha. Alô, Cláudio Leitão? Pode falar. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Alô? Não tá entrando. Alô? Não tá entrando. Pela internet. Deve tá pela internet? Alô? Rafael, tá pela internet? Alô? Eu tô te ouvindo, mas você precisa estar vendo a televisão para me ouvir. Porque é uma coisa que a gente precisa até esclarecer aqui. O telespectador vai participar do programa, como a gente não consegue falar com ele diretamente, ele tem que falar conosco e está nos ouvindo pela TV.
Então, o que está acontecendo às vezes é que o telespectador está na internet, porque a Jovem TV agora, através do www.jovemtv.com.br, ele vê o programa ao vivo. Só que tem um delay e às vezes não dá para a pessoa não nos compreender. Conseguiu normalizar? Não. Não? Não deu, né? Não deu. Carlos Tadeu, Não, morador de Tamoios, segundo distrito. Eu estou te ouvindo. E estou assistindo aí o seu programa via internet. Não falei? Falando sobre urbanização. Isso. Realmente, tudo que está sendo dito aí é principal e é super importante. Só que existe uma coisa que é fundamental para qualquer desenvolvimento. É a questão da ética e caráter dos homens públicos, que realmente se apresentam como representantes do cidadão. É verdade, né? Tem que ter responsabilidade social, tem que ter vontade política, né, ô Tadeu, para poder tomar as medidas necessárias, né? Realmente, você está colocando aí mais uma voz de protesto e pedindo providências, né? E Tamoios é mais complicado ainda, né, sob o ponto de vista de ocupação lá, né, do solo. Eu, por exemplo, quando eu fui secretário junto com o Marquinhos, por exemplo, defendia que a gente... Juarez está falando aqui, Tadeu. Eu defendia, Tadeu, tamanha importância tá te respondendo. O segundo distrito, ele representa 70% do nosso território, né? Ó. Responde pela nossa água, né? Responde pela nossa água, responde por uma grande parte do nosso litoral, por uma grande parte do nosso patrimônio. A gente tem lá uma Mata Atlântica relacionada àquela beleza natural fantástica, ou seja, a gente tem uma possibilidade de crescimento do ponto de vista de uma ocupação voltada para um turismo de lazer, turismo de aventura, que é inigualável. E aí o que a gente tem? A gente tem um segundo distrito administrado por cabos eleitorais com uma única e estreita visão de transformar ação de administração em ação política captadora de voto. Então, isso não vai levar a lugar nenhum. Então, eu, por exemplo, defendia, diversas vezes eu conversei com o Marquinhos, que a sede de Cabo Frio fosse o segundo distrito. Que o prefeito, a partir de então, atendesse no segundo distrito. Aí, Tadeu, tá vendo aí ó, que o Juarez está falando? E aí fosse o inverso aqui, porque aqui a gente já tem quase tudo, né, gente? A gente tem cinema, a gente quer botar shopping center agora na beira da lagoa. Por que a gente não pode espalhar essas atividades? Ao longo da cidade. Entendeu? Né? Aí acaba gerando mais tensão, mais ocupação do ponto de vista irregular, irresponsável. Né, gera uma cidade pobre, outra cidade... quer dizer, aí vai acontecer tudo isso que a gente já sabe. E as convulsões sociais começam por aí, aumento da criminalidade, da violência urbana. E a concentração de poder, essa é uma coisa que me assusta, né? Hoje... Pouca gente decide as coisas dentro da prefeitura? Acabou, pouca gente decide. Hoje a administração pública da cidade, ela é uma administração quase que soberana. É centralizadíssima. Centralizada. Assim, isso não é de agora, né, Cláudio Leitão? Isso vem de um tempo, é uma construção de um personagem de administração pública que é uma coisa absurda. E se a gente somar isso ao royalty do petróleo, é um negócio assustador. Isso que você está falando, a gente vem repetindo aqui, né, Abad? É fundamental a população fazer uma reflexão sobre isso. Seja agora, ou seja no período eleitoral, será que esse tipo de modelo de gestão, né, do planejamento público, a gestão do dinheiro público, será que isso está atendendo aos interesses da população? Porque a população assiste, reclama e na hora do voto, na hora do pleito eleitoral, elegem os mesmos para continuar com o mesmo modelo. Né? Reproduz. Agora, e essa visão do homem público, do prefeito, o prefeito ele é médico, a única pessoa, olha a capacidade que ele tem, ele é médico, ele é engenheiro, ele é tudo, ele faz tudo, né? Ele é um Deus, né? Vamos dizer que o cara é um Deus, né? Ou está brincando de Deus, porque ele é tudo, ele não sei o que ele entende. Negócio Mas ele disse que foi escolhido por Deus para governar a cidade. É uma doideira isso. Pô, quando a gente sabe, entendeu? A gente que fez administração, a gente sabe, a primeira lição que a gente aprende em qualquer curso de administração, seja privada ou pública, é o seguinte, simplesmente colocar as pessoas certas no lugar certo. Delegar e cobrar, acabou. Não tem erro. Acabou. Tem que acabar, Babadi. Não adianta inventar roda, não. Juarez, não adianta inventar roda. Técnicos fundamentais que o cara tem que conhecer daquilo ali para implementar
uma política pública, Juarez, cidadã, republicana, digamos assim, né? É um fato que acontece. Tem uma frase que eu gosto muito de usar, que me veio à cabeça, assim, que é uma coisa que reproduz meio que esse tempo que a gente vive, nesse modelo, né? Que é assim, a gente, durante muito tempo, a gente fez decisões políticas com base em critérios técnicos. Agora a gente faz decisão técnica com base em critérios políticos. Cara. Perfeito essa cara, colocação. isso é, perfeito, Babá. Isso é perfeito. de uma responsabilidade gigantesca. Porque é o dinheiro que está indo embora. Né? O dinheiro da população. Da população que está indo embora, esse dinheiro, esses recursos que poderiam estar transformando verdadeiramente as escolas em espaço de educação. A gente não vê isso. Saúde pública. Saúde pública, a gente não vê. É um absurdo quando a gente vê, por exemplo, uma cidade da gente, não tem nada contra os outros municípios, mas a gente ficar atrás de determinados municípios que têm um orçamento 10 vezes pior do que a gente. Claro que não tem nada a ver. O dinheiro não tem nada a ver. Você pode ser uma pessoa brilhante e a história prova isso. Mas hoje a gente está percebendo que as cidades que têm dificuldade em avançar é que estão melhorando do ponto de vista da sua administração. Você não acha que esse caso recente do estacionamento é um exemplo disso? Tomar uma decisão política em cima de deveriam ser critérios técnicos, né? Essa questão da terceirização agora, da privatização do espaço público no estacionamento, ou não? Ou esse exemplo não estaria adequado? Não, eu acho que é mais um desses exemplos, né? né? E aí a gente... Eu vi a tua opinião também. Não, a minha opinião sobre... dos graves consequências de um modelo desse de urbanismo e risco é só você andar no centro da cidade, né, gente? Você, por exemplo, você tem tudo de pior no centro da cidade, né? Você tem um modelo, hoje, por exemplo, com essa loucura que a gente tem de todo mundo consegue comprar carro de qualquer maneira, que 782 vezes dá R$ 3,25 de entrada e compra em 722 vezes. Isso é uma loucura, né? Porque você não tem uma cidade adaptada para isso. Você, na realidade, tem uma cidade cheia de carro e não tem a cidade que pode o cadeirante andar, entendeu? Você tem uma cidade feita para carro e não tem uma cidade feita para ciclista e para cadeirante, né? Voltada para o automóvel, né? Para o transporte privado. Não coletivo, mais né? individualista do mundo, né? E aí você passa do lado das cidades, das ruas. O que você vê, Cláudio? Um monte de chapa, que um carro é uma chapa metálica de 5 metros por 2,5, são 12 metros quadrados. Esquentando com o sol, se transformando numa frigideira. Então você vê... Dissipa calor. Claro, dissipa calor. Então as ruas, você passa a orelha, chega queimado lá. E no espaço, entendeu? Se você pegar o epicentro ali do centro, andar para o canal do Itajuru, 300 metros. Andar lá para a passagem, 300 metros. Andar para 300 metros. Quer dizer, pode fazer isso de bicicleta, pode fazer isso a pé, não precisa de automóvel. Planejamento urbano. Falta escolha, Cláudio. De ciclovia. É escolha. A gente está fazendo uma escolha política, pelo ruim, entendeu? Isso é muito perigoso, né? Você pode fazer uma escolha, você pode errar a escolha. Não, eu fiz uma escolha, errei, com certo. Não tem problema. Não é eu, né? Deveria ser discutido com a sociedade. A sociedade que eu digo. Eu estou me representando no governo também, porque eu faço parte da sociedade. O prefeito é meu prefeito também. Então, nós quanto sociedade. Nós estamos fazendo uma escolha pelo ruim, Cláudio, né? Pela ocupação predatória, né? Pela possibilidade de botar, por exemplo, um resort em cima do campo de dunas, pela possibilidade de transformar o Parque da Boca da Barra num outro resort, pela possibilidade de a gente poluir a Praia do Forte. Isso é escolha meio esquisita. E nessa relação público e privado, que essa promiscuidade que vem desde lá do Brasil Colônia, né? A gente sempre, entendeu? Sempre prevalece os interesses do privado sobre o público, né? Então, Babá, dentro do que você falou aí, deixa eu passar uma informação aqui para a população. A gente já falou isso ontem no programa da Eva Maria, eu tive a oportunidade de participar, e é bom que isso se repita para a população. Como é que foi aprovado essa demanda do Executivo, esse projeto de lei que instituiu a privatização do estacionamento aqui em Cabo Frio. A Prefeitura mandou um projeto de lei em pleno recesso da Câmara de Vereadores, né, fez uma convocação extraordinária em 18 de janeiro, aprovou em regime de urgência, as comissões deram os pareceres em regime de urgência e aprovaram essa lei que privatiza o estacionamento de Cabo Frio. Uma coisa envolto numa névoa, num troço nebuloso, onde a prefeitura, Juarez, névoa, o nome disso não é ganha névoa. R$5, enquanto a empresa privada fica com 95% da receita.
Isso chama-se mutreta. Tem mais um ouvinte na linha, vamos dar mais uma oportunidade rapidamente. Alô, quem fala? Alô? Quem fala? É Antônio Luiz aqui do Jardim Peró. Diga aí, Antônio Luiz. Tudo bom? Tudo bom? Eu estava ouvindo o Juarez falar, Aham. é sobre o segundo distrito, né? Eu que tenho parentes que moram lá, e só vive reclamando mesmo a respeito da prefeitura, que não aparece lá, né? Só que tá parecendo que eu estudei com o Babadi, meu professor de história, já foi. Aham. É igual no período colonial, que o Brasil era explorado por Portugal, né? O Brasil tem extensão, esse território enorme, e era explorado por Portugal, que era um negocinho pequeno. 70% do município de Cabo Frio, do território, é lá aqui no Tá trincando. segundo distrito. E o dinheiro todo vai pra lá. E Não, é tudo verdade, é gastado verdade. ali. E pra cá não é sobra. Mas é isso, Entendeu? Antônio Luiz. É a mesma coisa. Não, mas é Você isso. não Tem acha? que chegar, entrar, denunciar e falar mesmo. É isso aí. Eu acho que é a mesma que está acontecendo hoje, nesse tempo de hoje. É o que isso. acontecia antigamente com o Brasil em relação ao Portugal. Que eles têm a riqueza todinha, quase vem para esse território, que pertence aqui. Só que eles usam só no centro. É verdade, é Entendeu? verdade. A exploração É é o que você falou, né? acontecendo. Faz essa Eles escolha teriam que de usar ali no repassar pra gente, núcleo não mais repassam. urbanizado e deixa a região periférica que precisa, né? Da maior quantidade de recursos. Para ter mais igualdade Porque, na social, verdade, isso é fazer a estratégico, né? escolha pela justiça É social. uma opção que não política, É né? uma acontece. opção política. É uma opção política. Mas nessa questão do estacionamento, obrigado aí, Antônio Luiz, pela sua Alô. participação. Vou te colocar aqui no sorteio dos livros também. Falou, amigo? Muito obrigado aí. Mas, mais uma vez, parece que a mobilização popular, veja como é importante essa questão, pode reverter essa questão do estacionamento. Não, mas reverteu, mas não reverteu. Eles Na já fizeram periferia, modificação, eu vestiram sei, a eu carapuça do sei, erro. mas não foi na essência da coisa, que é a questão público-privada. Diminuiu o preço, por quê? Porque como que você vai abrir mão, se você tem uma receita de 100%, né, que era da tinha prefeitura, 100%. como é que você vai abrir mão, o poder público vai abrir mão de 100% para ficar com 5%? Não tem, a matemática não tem... Como Tem que é isso? interesses Como que você, estranhos porra? é muito claro. É uma loucura isso. Agora, isso prova Entendeu? que quando a população se mobiliza, ela consegue. Ah, É já por tá. isso que a questão da mudança, que as pessoas acham que não acreditam na mudança porque não se mobilizam para isso. Porque é possível mudar. Depende da gente. Nós temos um instrumento poderoso vendo? na mão Mobilização da gente, que é o voto. é- Quando a situação chega no limite, numa situação insustentável da falta de gestão, da falta de cuidado com a coisa pública, é momento da população se rebelar e promover mudanças, né, Juarez? Você é um lutador por isso Não, também. muito tempo. E esse tipo de sacanagem, né, do ponto de vista da gestão a palavra pública. é essa, né? Do ponto de vista da gestão pública, né? Porque ninguém, em sã consciência, pode imaginar que algo bom para o coletivo pode ser encaminhado ao legislativo às 3h30 para ser aprovado às 4h15. Exato. Ninguém. E isso, Em pleno janeiro, não, né? isso, por 18 exemplo, de janeiro. Isso, por recesso. exemplo, foi feito, Babade. Por exemplo, com a lei que modificou os parâmetros urbanísticos, por exemplo, da área do Resort Peró, foi feito assim. O projeto de lei chegou em regime de urgência na Câmara de Vereadores às 4h para ser aprovado às 18h. Olha Ninguém em sã consciência pode imaginar que isso é coletivo. Sem avaliar nada, Isso sem não é discutir coletivo, nada. isso é individual. E aí o individual é uma escolha pelo ruim, no meu entender. Então foi feito assim, foi feito com Marina Cabo Frio, tanto que Marina Cabo Frio teve recuar, entrar por dentro do plano do conselho do plano diretor, voltou à Câmara de novo, conseguiu aprovar usando os instrumentos tão democrático quanto. Mas, de certa forma, a Marina Cabo Frio também foi feito. Estou vendo dessa forma agora. Ou seja, essa artimanha de usar o processo legislativo para legitimar coisas que, na realidade, não são do bem coletivo, isso não é uma opção correta. Isso não é uma escolha do bem, isso é uma escolha do mal, uma escolha ruim, é isso que eu falo. E isso gera resíduo para diante, gera ocupação, favelização, gera falta de água, gera falta de saneamento, gera falta de política para resíduo sólido. Claro, porque a única política que tem é a política de articular-se em torno da especulação de coisas, do dinheiro, do recurso, entendeu? Isso é muito ruim para uma cidade como Cabo Frio, que tem um patrimônio histórico imaterial de 500 anos, né, gente? A gente não é um objeto qualquer, né?
É verdade. Não, essa questão realmente do estacionamento, isso é uma coisa estranhíssima. E engraçado que no início, ninguém da prefeitura se manifestava sobre isso. A Folha dos Lagos publicou na semana passada. O prefeito não sabia. O próprio prefeito não sabia, o secretário de Ordem Pública não sabia, o chefe de gabinete não sabia. Quem sabia, então? E a própria Câmara de caiu Vereadores do céu. aprovou o que não sabia. Na sessão de ontem da Câmara de Vereadores, os vereadores estavam se justificando na fala da tribuna, dizendo que nós erramos. Por quê? Porque não avaliaram, porque há uma coisa chamada subalternidade da Câmara de Vereadores ao Executivo. E isso é uma das razões... Para esses interesses privados da mala cheia, entendeu? Exatamente. Poder econômico. E é por isso, eu respeito os dois poderes são mais diversas subordinados ao opiniões. poder do capital, Do poder capital, do do capital. do dinheiro. E é por do isso que poder eles não econômico. querem que haja um aumento na Câmara de Vereadores para o máximo que a lei permite, que é 21 vereadores, com medo, preocupados de a eleição fugir do controle dos candidatos que estão apoiados pelo modelo, pelo sistema da máquina. Porque se tem um vereador ali disposto a cuidar e a zelar pelos interesses da população, não ia permitir que um projeto desse fosse aprovado a toque de caixa, Juarez. Claro. Você entende? É um processo difícil. Eu sei que a gente está já meio aqui em cima da hora, porque uma hora realmente, né, você falar realmente de planejamento urbano e com essa questão aí relevante aí do estacionamento essa semana, Mas toma o planejamento tempo, urbano, ele vai gerar passivo social, passivo ambiental para diante, e aí a preocupação minha, Cláudio, é o seguinte: a gente hoje, nós somos uma cidade rica, até quando não sabemos. Eu, por exemplo, sou a favor da divisão do royalties por todos os municípios do Brasil. Eu também. Todos eles. Democratizar. Essa é uma discussão que a gente pode É fazer. riqueza, não é da população de Capital, é da população brasileira a riqueza. Claro, Eu particularmente discordo de vocês, mas eu respeito a opinião, é um debate até para a gente fazer. E aí, eu acho que essa preocupação da gente gerar passivo adiante, né, e a gente perder receita, eu digo que a gente tem? A gente tem um gráfico, para terminar, a gente tem um gráfico, Cláudio, que o investimento da gente, ele é uma curva baixinha, né? E o crescimento é muito vertical. Então, crescimento populacional. E a gente não investe em infraestrutura. A história, por exemplo, que foi descoberta agora com o Alfredo Nascimento, daqui do transporte. O déficit de investimento nas rodovias nossas é um absurdo. A gente perde para a Índia. Se Cabo Frio, guardado as devidas proporções, do ponto de vista da infraestrutura, a gente está perdendo também. Só que a gente hoje está tendo a chance de zerar esse tipo de coisa. Tem recurso para isso. A minha preocupação então, perdendo o bonde da história. Pagar isso lá. Juarez, uma despedida rápida aí, agradeço a sua participação e espero que você possa voltar de novo para a gente aprofundar um pouco mais. Um grande abraço, obrigado, estou à disposição sempre. Esse tema é interessantíssimo. Muita coisa, é obrigado bom, pela sua participação, Babado. Uma despedida rápida. Muito obrigado, Juarez. Recado para alguém, não? Um recado? Não. Hoje tá lento? Tá legal, né? Agora, a palavra-chave, entendeu? No processo, a questão é a política. Política representa, entendeu? O interesse. Polis, cidade, preocupação com a polis, com o interesse coletivo, com a comunhão, com o coletivo, entendeu? A gente tem que fazer política com P maiúsculo, é ou não é? Bem colocado. Dentro da política, uma palavra-chave: democracia. Eu acrescentaria outra, diante desse quadro que a gente vê aí, outra palavra-chave, chama-se mudança. E só muda quando a população está presente. Então, para finalizar, eu deixo uma frase de Karl Marx que trata exatamente: uma ideia só se torna força material quando ganha as massas organizadas. Essa é a frase do Marx. E eu tenho uma dele Uma ideia só se torna uma força material quando ganha as massas organizadas. Fica isso. E para complementar essa, eu tenho uma que é maravilhosa, né? Tudo que é sólido se desmancha no ar. Tá dito. É de Karl Marx também. Vamos sortear aqui os nossos livros, né? Ver quem vai ser aí o feliz ganhador. Hoje nós tivemos poucas participações aqui pelo MSN. Eu peço desculpas aqui, que o nosso MSN está fugindo toda hora aqui. Isso dificultou, Babade, a participação dos nossos telespectadores aqui pelo MSN. Então, vamos ver se no próximo programa a gente consegue regularizar. Mesmo assim, tivemos algumas aqui, eu não pude registrar. E o vencedor, olha o vencedor, Babade, dos livros. Mary Damasceno. Nós vamos fazer uma visita a ela e, ao mesmo tempo, vamos levar lá os livros, né? O Jogador,
uma leitura do Dostoiévski, e o escritor brasileiro maranhense Antônio Martins de Araújo, né? Um livro de poesias e romances. Mary, parabéns aí por ganhar os livros. Hora da despedida, né, Babad? Marcar um novo encontro para a próxima quarta-feira com mais um Cidadania e Socialismo. E lembrando sempre, pessoal, que o sol possa nascer para todos. E um grande abraço. Você acabou de assistir o programa Cidadania e Socialismo,